Fala, povo! Estamos iniciando mais um episódio aqui, nosso terceiro episódio. E estamos de casa nova, como vocês podem ver, né? A gente, graças a Deus, está evoluindo, a gente está buscando evoluir. Algumas pessoas também têm visto a nossa vontade e têm assistido, têm sido tocado pela mensagem, a se dispondo a patrocinar, a apoiar empresas, pessoas físicas também. E é isso, pessoal. Eu tô aqui com o Cris Tavares. Ele é um amigo, é advogado, é empresário e é pastor também. Tô trazendo uma equipe aqui de peso para falar sobre Deus, teologia, pecado. E é um prazer recebê-lo aqui, Cris, na Honra casa toda nova. minha, toda minha, toda minha. Muito feliz, né? Tá inaugurando aqui esse espaço. Bonito, gostou da água, tomando um cafezinho. Tô muito bem servido aqui. É isso mesmo. Pessoal, como eu tô falando aqui, tô com o Cris. Cris tem uma história que é muito bacana da gente compartilhar, porque de repente você que tá aí do lado, você vai se identificar. Como eu pude ver, eu conheço um pouco a história do Cris, e eu queria que ele conversasse, que ele falasse um pouco da história dele. Começou a tocar muito cedo, viveu da música, barzinho, hoje convertido, pastor, há pouco tempo, ungido pastor, né? Mas já há uns 6, 7 anos, Cris? 8 anos? 8 anos. 8 anos já vivendo no evangelho. E conta aí um pouco da tua história pra gente. É longa, né? Mas vamos Tentar resumir aí, né? Eu resumo. Então, eu queria contar mais nesse podcast um pouco mais de testemunho do meu encontro com Deus, né? O que se passou. Como você bem falou aí, muita gente conhece. Eu passei 10 anos da minha vida tocando na noite. Assim, eu era músico na noite e comecei cedo, né? Como a gente tava conversando, algumas pessoas sabem. Com 13 anos eu já tava tocando em barzinho, né? Eu já pegava o violão, botava nas costas, pegava um ônibus. A gente tinha uma estratégia, né? Eu ia pros bares ali da Jatiuca e tal, Puta Verde, aí ia lá, conversava com o dono, olha, eu vou cantar 1 hora aqui e você não me paga. Se você gostar, eu continuo, aí no final a gente acerta, aí você me paga. Aí, pronto, comecei assim. E ali foi o início, mas vivi isso, né? 10 anos, assim, tive várias bandas, vários estilos musicais, mas eu vivi ao longo de 10 anos exclusivamente da música. Mesmo Muito tempo. até depois que eu me formei, né? Até depois que eu já tinha feito a faculdade, terminado a faculdade, OAB e tudo. A música era ainda minha fonte de renda principal, né? O que me garantia, né? Ali o meu sustento. E aí foram 10 anos, né? Nessa questão da música e algo que acredito que a gente vai conversar um pouco, né? Eu vivi tudo que tinha pra viver, né? À noite, assim, questão de álcool, de drogas, enfim, como a gente costuma dizer, eu gosto muito de falar isso, que a noite ela lhe dá uma sensação de poder que é falsa. Essa, palco lhe dá uma sensação de poder que é falsa. E eu vivi toda essa sensação, Sim. né? Essa ânsia pelo sucesso. E aí foi contra Jesus, né? Cara, tem um termozinho que se dá e, por exemplo, as pessoas que não estão no palco, elas têm realmente, por exemplo, você vê na igreja. Sim. Você vê na igreja e o cara lá é feinho, mas ele é o músico, ele é o baterista. O pessoal, principalmente as mulheres, elas se sentem atraídas pelo cara que tá no palco. E no mundo a gente sabe Sim. que não é diferente, né? Você provavelmente viveu muito disso aí, Com certeza. azaração, você é um cara presença aí, né? Simpático, né? Simpático. Simpático. E aí é uma das maiores fraquezas nossas, né? É a questão da mulher, né? O espinho na carne. E quando junta com álcool, com bebida, com droga, É o é o combo combo, né? imperfeito. O combo imperfeito. O combo imperfeito. É. E é por isso que eu falo da falsa sensação de poder, né? Porque você já começa com isso, com o palco, né? Já é uma plataforma.
Então as pessoas estão sentadas ou estão em pé, mas assim, o palco você pode observar que está sempre acima, né? É. Quem está no palco, ou seja, é um lugar de destaque. E lugares de destaque atraem olhares. Sim. Né? Um lugar de destaque atrai pessoas. Então, se você entrar em qualquer lugar, se tiver uma plataforma mais alta, você vai olhar para a plataforma mais alta. Você não vai olhar para os que estão na sua medida, né? Vai sempre Sim. olhar mais alto. E o palco traz isso, né? O palco traz essa sensação de eu estou poderoso aqui, eu sou o centro, né? Eu tenho esse poder. É verdade. Mas uma coisa que eu fico me perguntando e eu imagino como deve ser, não sei se foi assim pra você, se foi difícil, se foi fácil, como deve ser largar de vez o estilo de vida, porque tem muita gente que ainda tem contrato pra cumprir, tem muita gente que ainda, por exemplo, mesmo através da conversão, acha que não tem nada demais, tá tocando, e aí eu não sei se você quer entrar nesse assunto sobre o cristão tocar no secular, etc. É interessante. Enfim. É um assunto bem... É polêmico, né? Mas o que acontece? Como a gente falou aqui, eu estou há 8 anos lá, não? Eu me converti, né? 8 anos que eu estou... Eu não gosto desse termo muito aceitar Jesus, né? Porque a gente somos nós para aceitar, né? Aceita Jesus. Eu gosto do termo entregar a sua vida, né? Reconhecê-lo como Senhor e Salvador, entregar a sua vida a Jesus. Então fazem um pouco mais de 8 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E o que acontece é que desde a minha caminhada, desde o início da minha trajetória com Deus, ninguém nunca chegou para mim, Lilian. Nosso ministério lá, nossa igreja, a gente congrega, nenhum pastor, nem apóstolo, ninguém, nenhum irmão nunca chegou assim, Cris, pare de beber. Cris, pare de fumar. Cris, pare de usar drogas. Cris, pare de tocar na noite. Nunca ninguém chegou. Tudo partiu do... Tudo partiu, nós como cristãos acreditamos que quem convence é o Espírito Santo. Sim. Que eu posso estar aqui, lhe encher de palavras, pregar para você e nada lhe convencer. Como acontece com muitas pessoas. Né? Mas se você tem uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, é Ele que vai lhe convencer. E foi justamente isso comigo. Então, eu me converti em dezembro. E aí, foi um domingo, né? Foi um culto de domingo. Num sábado à noite, assim, eu tive o meu último show, dos últimos shows, assim, um dos últimos. Eu ainda continuei tocando depois. Mas, assim, eu tinha muito problema com bebida, né? E aí eu subi num palco e não lembro mais de nada. Eu só lembro, corta, né? Tô no domingo, acordo, assim, 4 horas da tarde e o que é que aconteceu? E na época, não sei se você vai lembrar, Linha, teve um caso de um bancário que ele tava na contramão da Fernandes Lima e atropelou um pai de família que tava indo trabalhar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Uns anos atrás, isso. E tava recente aquele caso. E eu fiquei pensando. Quando eu acordei, veio um choque assim, sabe? Preciso olhar meu carro. Como é que tá o meu carro? Não pela situação de dizer, será que não, será que o meu carro tá danificado, alguma coisa? Não, mas de eu olhar o meu carro e ver se eu tinha batido eu tava na minha cabeça, se eu morresse, eu assumia o risco. Mas se matou alguém. Mas e se eu matei alguém? Sabe? E se eu... Já veio pra mim logo esse pensamento. Meu Deus, se alguém tava indo trabalhar e eu matei um pai de família. Ou assim, passou um cachorro e eu, por desatenção, matei um cachorro. Um carro, não sei, aí eu corri, olhei no carro assim, aí tava tudo intacto. Aí eu respirei. Graças a Deus. Aí peguei o telefone, procurei meu telefone e tal. Eu olhei meio mundo de mensagem assim. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem contigo e tal? Chegou bem em casa e eu não lembro de absolutamente nada. E nesse dia, minha esposa, que na época não era minha esposa, né? Ela tava com a cara deste tamanho pra mim, né? Com muita razão, né? E eu não era um maluco de chegar e perguntar assim, o que foi? Sabia e tal, irmão, e agora? E ela lá com a cara... Só que a minha questão não era tanto a cara dela, mas, tipo, eu tava triste, arrependido comigo mesmo. Não, assim, de pensar, cara, essa é a vida que eu quero levar. Então, assim,
E aí ela tava se arrumando para ir pro... Não, ela começou a se arrumar para ir pro culto. E eu também fui tomar banho, né? Tal. Ela, já vai sair de novo? Aí eu olhei pra ela assim, eu vou pro culto. E ela olhou pra minha cara, vai pro culto hoje, né? Certo, que ela já tinha se convertido. Tinha feito encontro e tal. E aí eu cheguei naquele culto, né? Quando a igreja ainda era lá no centro. E eu cheguei naquele culto ali e o só apóstolo tava pregando uma palavra sobre Bartimeu. E assim, Foi sabe? a palavra que eu me converti também. Também. Não, parte meu não. Qual é aquele que subiu na árvore? Zaqueu. 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 Mas conclua. E. E quando chegou, ele tava ministrando sobre isso. E algo que ele me disse. Me disse não, né? Me disse porque foi direto pra mim, né? A palavra encontrou endereço. Sobre cegos que não querem ver. Porque o que foi perguntado a Bartimeu naquele dia? Levaram Bartimeu até Jesus e Jesus perguntou assim a Bartimeu: O que queres que eu te faça? E toda vez que eu leio o texto, eu começo a rir. Meu irmão, Jesus perguntou a um cego: O que queres que eu te faça? É algo que parece óbvio, mas não é óbvio. Jesus não tava com um piadinha ali. Jesus estava falando sério. O que queres que eu te faça? Bartimeu disse: Mestre, eu quero ver. E aí o apóstolo nesse dia ele falou assim: Aquela frase que todo mundo conhece, né? Existem cegos que não querem ver. Pior cego é aquele que não Que quer não ver. quer ver. E eu fiquei analisando aquela palavra e ele trouxe outras direções e eu assim: Sou cego. Eu não quero ver. Eu não quero melhor, eu não quero buscar uma transformação. E aí chegou a hora do apelo lá, ele fez o apelo, alguém quer entregar sua vida ao Senhor. E ele disse assim: Existe algum cego essa noite que quer ver? Aí eu saí do meu lugar. Nesse dia só fui eu. E às vezes vai uma galera, né? Aí ainda a vergonha mesmo passa. Também não. Mas quando eu saí a minha esposa tava do meu lado, assim, sentada. Já foi na hora que a gente tava em pé, né? E pra eu sair pelo corredor, eu tinha que passar por ela. Aí quando eu passei por ela, assim, ela disse: Vai no banheiro, é? Aí, porque ela na ressaca ainda, né? Eu tava vomitando e tal, sei lá o quê. Vai no banheiro. Aí eu disse: Eu vou lá na frente. Aí ela olhou pra mim: Como é? Eu vou lá na frente. E aí, veja, meu, E o tudo caminho isso. todo chorando, sabe, assim, de soluçar. E ela achando que era só pra conquistar ela, pra amolecer o coração dela, Amolecer o né? coração, fazer as pazes, né? Ele quer fazer as pazes. Ela ficou assim, tipo, não sabia se chorava ou se Tá com o pé acreditava. atrás. Enfim. E aí, aquele momento lindo, né? Que algumas pessoas da igreja já vinham orando por mim, já vinham conversando, né? Pastor Tyron, algumas pessoas, né? Já vinham pregando pra mim algumas coisas, né? Tentando fazer amizade, né? Sim, Pra sim. quebrar um pouco disso. E que eu já tinha ido outras vezes na igreja, mas nada assim. Quero compromisso com nada, né? Vou uma vez perdida aí. E naquela noite eu fiz uma oração. Eu disse: Jesus, eu não sei o que é ser crente. Eu não sei como é ser crente. Mas. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. E aí, já tem 8 anos que eu venho tentando. Todos os Já tem dias. 8 anos que ele vai estar tentando lhe convencer de que não era só pra amolecer seu coração. E pior que foi domingo, né? Já no carro, ela já meio assim, né? Tô feliz, não tô. Esse cara tá com alguma pegadinha por lado, né? Ele tá. E aí quando eu entrei no carro e ela foi pra mim assim. Olha, foi sério, viu? Ela, tá bom. Vamos comer e tal, isso aqui. E no outro dia, na segunda-feira, acordei, eu liguei pra lá e eu disse: Amor, quando é que tem culto de novo na igreja? Aí ela: Vem aqui em casa pra gente conversar. Eu fui lá. Ela: É sério mesmo assim? É de verdade. Eu sou crente agora. Ela: Tu é crente? Eu sou crente. Me explica aí as coisas e tal. Quando é que tem culto, encontro, sei lá o quê. E ela: Tá bom. Só que ela ainda. Ele vai ficar uma semana, 2 semanas. E Lulinha, eu esqueci que eu tinha show no final de semana. Aí eu: Peraí. Esqueci que eu ainda toco, eu ainda vivo uma vida na noite e tal. E agora? Porque naquele dia eu disse: Eu sou crente, eu não vou beber, não vou mais fumar, não vou usar drogas. E assim,
É uma nova vida. Quando eu fui. Acho que na sexta-feira, se eu não me engano, eu tinha show. Sexta-feira tem show. E eu cheguei naquele lugar. Você pode cortar aí, viu? Se for cortando aí, Não, não pode interromper, né? Como não. tá falando um bocado, mas quando eu cheguei naquele lugar, que eu fazia show, aí eu amava tomar Uma a Heineken, né? cervejinha. A Heineken nevada, né? Nevada. E, cara, eu sinceramente eu tinha esquecido. Isso, tinha decidido, mas assim, não tinha me colocado à prova ainda. Eu tinha decidido na igreja, mas eu ainda não tinha caído em tentação, né? Sim. Chegado no momento da tentação. E aí, nesse final de semana, quando eu fui tocar, aí eu sentei e tal, comecei, aí já chegou o garçom. Ele já sabia, me conhecia, chegou com a cerveja lá, geladíssima, assim, e Trincando. com o meu nome. Ainda com o meu nome mesmo. Cris, aí ele assim, Jesus. Aí eu disse, ô irmão, eu não quero não, traz uma coca. Aí ele, não é? Um coca, traz uma coca com gelinho de limão, tá certo. Aí foi lá e falou pro dono do bar, amigão meu, né, até hoje. Eu tenho muita facilidade de fazer amizade, né, com o dono de bares, né? E, e aí ele disse assim, chegou pra mim perto de mim, e disse, ô Cris, tá tudo bem? Disse, tá. Ele, tá tomando remédio, né? O que foi que aconteceu? Eu disse, não, porque eu não tô bebendo não. Ele disse, mas tu tá tomando remédio, alguma coisa? Eu disse, não, tô não. Aí eu sou crente. Ele, é o quê? Eu sou crente. Crente? Aí eu disse, eu sou crente. Ele deu uma gaitada assim na minha frente que eu... Tem um termo que eu acho engraçado, que é principalmente quando a galera fala, a galera mais velha, quando fala, entrou pra lei de crente. Já viu? Já ouviu? Isso, eu trabalhei de crente. Entrou pra lei dos crentes. Acho engraçado esse termo. Eu queria te perguntar, porque assim, provavelmente, eu não sei se tu tocava só, tinha banda, enfim, e se os teus amigos era parte da banda ou se a maioria dos seus amigos era a parte da banda. É, um cristão, uma pessoa recém-convertida, tu acredita que manter amizade com os velhos amigos, isso influencia pra voltar pra os hábitos antigos? Como é que tu acha? Como é que tu Sim, pensa sobre isso? então, eu acredito que quando você é, se converte, entrega sua vida a Jesus, você precisa de um tempo, uma quarentena. Eu entendo que é necessário uma quarentena. Porque é o seguinte, eu falo por experiência, porque ao longo desses 8 anos, né? Acho que com um ano já de convertido, já comecei a liderar células e assim, eu já tive vários, você inclusive já foi meu discípulo também, Sim. né? Esqueci de É, comentar isso. e assim, a gente vê diversas experiências. O que é que aconteceu comigo? Eu identifiquei que alguns lugares já não me cabia mais. Ou seja, a palavra, né? Quando você vai orar o Pai Nosso, que todos nós sabemos o Pai Nosso, a segunda parte diz assim: e não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. A oração, na verdade, que Jesus estava dizendo assim: não queira nem ser tentado. Sim. Fuja da tentação. Existe uma linha, né? Entre Tem uma parte que fala sobre isso, né? Fugir da aparência do mal e tal. também, né? Fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, né? Tá nem Porque falando do tem coisa mal. Ou que. seja, é porque a gente traça uma linha na nossa mente. Isso é pecado, isso não é. Sim. E muitas vezes a gente fica no meio da linha, assim, sabe? E aí já vai da intenção do seu coração. Algo que a gente pode discorrer até depois sobre o que você me perguntou, né? O que você acha de músicos cristãos tocando à noite e Sim, tal? sim, É sim, um tema sim. interessante. E aí, o que eu acredito que exista uma necessidade de uma quarentena. Não é que você vai deixar de falar com seus amigos. Só que talvez você vai filtrar. Por quê? Pessoas que te amam de verdade, amigos, né? Precisa diferenciar, né? Amigo, colega. O amigo que te ama de verdade, onde você for, meu irmão, ele vai estar lhe apoiando, vai estar junto de você, vai ligar e tal. O amigo de verdade é aquele que vai só no bar com você, aquele que vai na sua casa. Sim. Porque assim, eu tive amigos que, mesmo depois que eu me converti, eles mesmos sentiram, assim, olha, já não cabe crise aqui em determinados convites. Nas convites já não cabe. E deixavam nem chamar. E eu não ficava mal por isso, porque eu entendia que era um cuidado deles também. Mas eu ligava, tá, eu tô em casa, vou aí. Pronto.
conversava, tomava um cafezinho, um refri, vamos lanchar, bora. Ou seja, me fazia bem também, mas alguns eu precisei me afastar. Eu sabia que era fogo e gasolina. Eram amigos colegas, né, que só fomentavam isso, e aí eu comecei a gerar um filtro. Tanto que vários amigos têm até hoje, outros não. Eu precisei me afastar, assim como de lugares também. Sim. Eu já tinha conversado com você, né? Teve uma situação de uma pessoa que frequentou a célula e tal, meu discípulo, e aí ele fez um evento que nós chamamos de Encontro com Deus, né? Nós já fizemos. E aí ele voltou do Encontro com Deus assim, cheio do fogo de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí uma pessoa, acho que o encontro terminou no domingo, acho que na terça-feira uma pessoa ligou pra mim e disse, fulano, tá crente? Eu disse, pai, não falou com ele esses dias? Eu disse, falei ontem, falei hoje. Mas eu passei num lugar ali cheio de maloqueiro. E ele lá no meio. Vi umas fumaças saindo lá, sei lá o que. E eu já, meu Deus do céu. E aí no outro dia eu liguei pra ele. Rapaz, tu tava onde ontem? Mas eu tava com uns amigos meus e tal. Cara, cuidado. Não, mas deixa eu lhe explicar. Eu tava conversando com eles pra levar pra célula e pra levar pra igreja e tal. Eu disse, cara, dá uma segurada. Chama um ou outro pra tua casa, assim, né? Não vai de galera assim, não. É complicado, tá? Você precisa se fortalecer na palavra, se firmar. Não, Cris, oxi, você vai ver. Pode anotar aí, no próximo encontro eu vou levar uns 5. E aí, não foi mais pra célula, não foi mais pra igreja, e por encontro muito bem de levar, né? É. Então, ou seja, não cumpriu esse período de quarentena, né? Que é necessário. Sim. Eu observo muito, até por mim mesmo, experiências próprias, e eu já tive vários momentos onde eu me converti, andava, me afastava. Me converti, andava, me afastava. E aí eu sempre... Constância, né? Isso, falta de constância. Muitas vezes por cair em pecados que já eram, no caso, já eram hábitos meus, né? No caso, voltar sempre para as velhas práticas, né? Chama de pecado de estimação, né? Pecado de estimação. Um termo, né? Pessoal do Isso. Evangelho. E eu queria ver, assim, uma orientação, uma orientação pastoral, do que uma pessoa deve fazer para evitar cair nesse pecado que insiste em voltar, né? Que, inclusive, vou botar essa thumbnail aí. Como fugir do pecado que insiste em voltar? Uma das primeiras coisas aí você já falou, né? Fugir da aparência do mal. Ou seja, Tem coisa que não tem aparência de mal, né? então, mas tem coisa que tem e a gente fica dizendo assim, tem nada a ver. É uma frase, né? Hoje eu tô na fase aí, né, que tem muito jovem lá na célula, né? E uma das coisas que o jovem mais diz para os pais é assim, nada a ver, mãe. Nada a ver. Tu já disse também, né? Eu também já falo isso que eu já falei. Mas algo que eu identifico é que nós precisamos estar satisfeitos. Ou seja, nós estamos satisfeitos. Estava falando de lanche aqui, né? Um exemplo. Você... Natan, né? Natan Hamburgueria Burger. aí, Natan Burger, pronto. Supor que Natan mandou aqui o lanche pra gente e tal, eu tô estufado, né? Assim, meu Deus, comi muito aqui e tal. Aí quando termina aqui, a gente estufado, aí tu... A Ju diz assim, Cris, chegou mais uma pizza. Cara, pelo olho... Mas se você for uma pessoa consciente, o que é que você vai fazer? Tô satisfeito já. Obrigado. Não, mas oxe, essa pizza é maravilhosa. Não, mas já tô satisfeito. Ou seja, você não vai passar da linha, né? Porque você já tá satisfeito. Então, uma das coisas que eu venho falando muito ultimamente, conversando muito, ensinando muito, é que nós precisamos ter uma satisfação em Deus. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, essas coisas não chamam mais atenção. Nós conseguimos identificar, aquilo que a gente vinha conversando, gatilhos, né? Sim. Ou seja, são o início, onde que se inicia aquilo. Cris, tu consegue dar um exemplo prático de como encontrar satisfação em Deus, por exemplo? Sei lá, você cumprindo um papel dentro da igreja e isso é científico, diz que quanto mais você presta um serviço, você tem uma satisfação dentro de você, é mais ou menos nessa linha. Se sentir útil. Se sentir, é mais ou menos nisso. É isso.
Existe a linha tênue também sobre esse serviço e adoração, que é o texto de Marta e Maria, né? Sim. Aquele os textos lá. Mas essa pergunta sobre o serviço se sentir, né? Se sentir útil, é porque você está ocupando a sua mente com coisas de Deus. Você ocupa a sua mente com coisas de Deus. Quanto mais você ocupa a sua mente, e é aquela frase dos nossos avós, né? Aham. Bisavós, cabeça vazia, Oficina do diabo. oficina do diabo. Quanto o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? As coisas boas, as coisas nisso pensarem. Ou seja, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e encontrar uma satisfação nele. E aí, quando nós estamos satisfeitos nele, e aí, não estou falando aqui, tá, gente? É apenas de igreja, certo? Estou falando apenas de igreja. Estou falando de você encontrar satisfação nele, que ele é um Deus simples. Quando você vai comparar com outras religiões, com deuses gregos, né? Deuses da antiguidade, deuses com D minúsculo, é todo um ritual para entrar na presença desse Deus, é todo um ritual para buscar esse Deus, para levar oferendas para isso, para aquilo, para. E aí Jesus vem assim, os discípulos perguntam: Mestre, quando a gente for orar, como é que a gente fala? Ele diz assim: Abba, Pai nosso, entra no seu quarto, no seu secreto. E aquilo ali explodiu a cabeça dele. Não, peraí, a gente vem pra A sinagoga. sinagoga, a gente vem aqui pra o templo e tal, e tem todo aquele procedimento. Aí Jesus disse: pode vir, continua vindo. Ele não disse pra ninguém deixar de ir, não. Mas entrar no teu quarto, no teu secreto. E aquilo, pra muitos discípulos ali, explodiu a cabeça deles, porque é tão simples assim. Ou seja, Jesus nos mostrou que precisamos ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, de chamá-lo de Pai, nos dá uma satisfação. Nos dá uma satisfação, nos traz um olhar que Ele está em todos os lugares. Porque se eu digo assim, se eu entrar no meu quarto, no meu secreto, Deus vai estar. Quer dizer, tem um salmo que fala: os olhos do Senhor estão por toda parte. Isso é bom e é ruim, né? Isso é pro bem, porque quando precisamos Ele está lá, e também pro mal, para a questão do pecado. E aí nós vemos Jesus, né, em certo momento, os discípulos perguntando, né? Mestre, como que a gente fala? Como que a gente ora? Sim. E aí, porque na visão deles, né? Vamos para o templo, vamos para uma sinagoga e vamos lá oferecer. Porque na cabeça deles era cultural aquilo, né? Estavam até aquele momento sendo guiados pela lei, pela doutrina. E aí Jesus permaneça indo no templo, né? Permaneça. Jesus nunca disse, né? Para não ir no templo, reafirmando isso. Mas o que Jesus falou? Você entra no seu quarto, tranca sua porta e você ora assim. Aí, pronto, já travou a cabeça deles, né? Ou seja, o Senhor vai estar no meu secreto, Deus vai estar no meu secreto. Aquilo ali já explodiu a cabeça dele, já foi algo totalmente contra o pensamento fariseu, o pensamento dos escribas que estavam ali, né? Querendo pegar Jesus. E Jesus, pra piorar, entre aspas, né, a situação, Jesus diz assim: não, você entra no seu quarto e você ora assim, Abba, que é o Pai Nosso. Como a gente estava dizendo, é um diminutivo, esse Abba é um diminutivo. É papai, ou para nós, Painho. painho. É o painho, né? Ou seja, é alguém muito próximo da gente. Você chama painho até quando seu pai tá bravo com você. E na verdade você até chama ele de painho para desarmar, né? Desarmar. Para desarmar. E Jesus ensinou aquilo, ou seja, vocês conseguem ter um Deus próximo. Vocês conseguem ter um pai próximo para na dificuldade, quando você tiver um momento de tentação, você recorrer a ele, né? Não nos deixeis cair em tentação. E também não é essa oração, né? Que fique bem claro, não é uma mandinga. É você chegar e dizer assim: eita, meu Deus, tem tentação. Pai, nosso que estás no céu, não, não é isso. São os fundamentos da oração. Pai nosso, tem um Pai. Estás no céu, está reconhecendo o lugar onde ele está. Santificado seja o teu nome, dado venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, são fundamentos. Você vai reconhecendo algumas coisas em Deus e aí você vai se satisfazendo nele. A minha esposa mandou um vídeo pra mim esses dias. Era num podcast também. O rapaz lá falando que. Ele comentando assim: É pecado ver o fruto? Ah, o rapaz, não.
É pecado falar sobre o fruto? Não. É pecado se aproximar do fruto? Não. Mas se você fizer isso, a tendência de você comer o fruto, que é o pecado, é mais provável, né, que isso aconteça. E muitas das vezes nós andamos dentro dessa linha, né? Andamos em cima dessa Isso. linha. Nessa corda bamba. Nessa né? corda bamba. O que tu É, consegue... quando a gente parte para esse texto, né? Que quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, acredito que todo mundo foi assim. Gênesis era. E a dica que eu lhe dou é: comece pelo Novo Testamento. Viu? Comece por Mateus, por Marcos ali. Lê o Novo Testamento todo, depois você vai para Gênesis. Por incrível que pareça, eu não trouxe, mas se você pegar a minha Bíblia hoje, onde tem mais marcação, que eu só sei ler riscando, né? Sei ler riscando, marcando. Gênesis. Disparado o livro onde tem mais. E é um dos meus livros preferidos da Bíblia hoje. E aí você pega lá, já abre lá Gênesis, na segunda folha lá tem a criação e vai falar sobre o fruto. Não é uma maçã. Vamos deixar claro. Não é a maçã da Apple mordida, tá? E aí Deus, quando tá criando lá tudo, e aí chama Adão e fala assim: olha, tá vendo tudo isso aqui? Pode comer qualquer fruto de qualquer árvore. E que tem os animais, não tá faltando nada. Só não pode comer do fruto da árvore do bem e do mal. Ok, entendido, entendido. E aí acho que é o capítulo 3. E aí o texto fala que a serpente, o mais astuto dos animais, ou seja, o mais inteligente, o mais persuasivo, o que tinha uma... que conseguia falar, né, assim, e convencer, chega pra Eva e disse... Como foi mesmo que Deus disse? É maravilhoso esse texto, né? Porque a pergunta da serpente falando... Deus disse isso mesmo, foi que não podia comer do fruto. E a Eva vai dizer, ele disse que pode comer toda... do jardim, todos os frutos a gente pode comer, menos dessa árvore aqui, do bem e do mal. E aí o texto fala, tem algo que é maravilhoso no texto que diz assim... E Eva olhou pro fruto, viu que era agradável aos olhos. Ó, já tava olhando, né? Sim. Desejável. E aí começou a desejar aquele fruto e foi lá e comeu. Não bastasse, foi lá para Adão, ofereceu para Adão também. E aí não eximindo não colocando a culpa na mulher, né? Existem muitos programas que colocam essa culpa em Eva. A culpa não foi da Eva, dizendo que a culpa foi de Adão. E você não identifica no texto Adão dizendo assim, Eva, o que é que você fez, meu amor? Chamar o nosso papai e vamos conversar com ele. Não, o texto fala que ele também comeu do fruto. Ou seja, e a gente entra naquela história lá da satisfação. Tava faltando alguma coisa pra eles? Não. Eles tinham algum boleto pra pagar? Tinha alguma conta atrasada? Tinha menino? Ou seja, eles não tinham meninos, a criança no sentido de preocupação, né? Os pais se preocupam. Sim. Tinha o que se preocupar. Só um adendo sobre o livro de Gênesis. Eu tenho ainda, assim, uma certa dificuldade de levar o livro de Gênesis ao pé da letra, literal. Tipo, Sim. a serpente falando, enfim, etc. Eu consigo interpretar o fruto como o conhecimento geral. Porque, eu não sei se você já viu sobre isso, diz que a ignorância é uma virtude, né? Uhum. Por exemplo, é uma bênção. Sim. Porque quanto mais você busca conhecimento, mais triste você é. Porque você começa a observar que a vida é difícil, que é cheia de problema. Você começa a observar que a vida é complicada, pô. E aí eu consigo observar, eu consigo interpretar o fruto como a busca por esse conhecimento. Eu ainda tenho essa dificuldade de interpretar o livro de Gênesis ao pé da letra, assim, de entender como realmente tudo aconteceu. Mas é só um ponto. E, inclusive, a gente pode depois fazer Mas na um... minha leitura, seria um conhecimento por si só. Sim. Porque Por quem exemplo, tava ali todos os dias? só para complementar. A grande maioria dos ateus são pessoas de altíssimo nível técnico. Por exemplo, Sim. a grande maioria, nem todos, né? Tem ateu burro também. Científico, né? Nível científico, técnico.
E isso aí é só pra completar, inclusive dá até um episódio falando só sobre Você que é Gênesis. ateu, assiste assim, tem... acho que, não sei se você assistiu esse debate que teve. Era um cristão contra 25 ateus. Assisti. Né? Dr. Tasso Licurgo. Assisti. Tem até um trechinho lá que o cara vai falar sobre matemática, uma teoria da matemática com ele. Não, a teoria sei lá do que e tal. É só que ele não deu nem carteirada, o Tasso Licurgo, né? Mas Foi. ele é doutor em matemática. Ele nem carteirada mais respondeu a pergunta. Tem uma pergunta que eu quero fazer, porque muita gente e acaba voltando para as velhas práticas, e aí ele não consegue se firmar, manter uma constância. Eu queria saber se Deus continua, porque tem muita gente que acha assim que Deus não ama mais, que Deus, que não que inclusive é uma das estratégias, né, que o inimigo usa conosco, que é fazer a gente acreditar que não somos dignos de estar ali, de ir na igreja. Tu tem um pensamento sobre isso? Talvez você fale da questão do remorso, né? Sim. Desse arrependimento. E tem um texto maravilhoso que é a passagem de... Quando o profeta Natan vai confrontar Davi sobre o seu pecado. Talvez na primeira vez que eu li, que eu fui ler sério a Bíblia, assim, de estudar. E Davi é o homem segundo o Coração de Deus. coração de Deus. Aí você lê o texto de Batseba. Oxi! Esse cara aqui é o homem segundo o coração de Deus. Mandou matar o O cara. cara olhou pra mulher de Urias. Quer dizer, não mandou matar, né? Botou o cara na... Não mandou matar, né? Foi ele que assinou, deu... Olhou pra mulher de Urias, tinha todas as concubinas lá do palácio, desejou a mulher de Urias ainda. Esse é o homem segundo o coração de Deus. E aí o profeta Natan, quando vai confrontar Davi, ele fala sobre isso, né? Ele conta a história da ovelhinha, o cara só tinha uma ovelhinha e tal, o outro tinha várias, aí tinha um rebanho. E aí fui lá, pegou a ovelhinha, e aí quando o profeta Davi diz assim, esse homem é digno de morte. O profeta Natan disse, pois é você, esse homem. E aí cai, né? Davi cai em si. Que besteira eu fiz, porque o início do texto, né, no capítulo anterior do confronto, quando o Davi tá olhando para Batseba, diz que num período em que os reis saíam para guerrear, Davi ficou em casa. Tava muito confortável para ele, né? Se eu sou o rei, vou ficar em casa. Sendo que o costume dos reis era irem guerrear com seus soldados e tal, conquistar territórios. Naquele período ele descansou. Ou seja, ele estava em um lugar onde não era para ele estar naquele dia. Ele não era para ele estar em casa. Não era para ele estar brincando com pegar naquele dia. Era para ele estar numa frente de batalha. Sim. E aí, quando o profeta Natão confronta ele, o texto fala, né, que ele rasga suas vestes. Né? E rasga suas vestes. Se arrepende. E aí nasce o Salmo 51. Depois você conferir o Salmo todo, mas no verso 11 do Salmo 51, diz assim, ele entende, né? O Salmo todo é um pedido de perdão a Deus, mas no verso 11 diz, não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Me tire tudo, né? Todo o meu reinado, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a riqueza, mas não me tire da sua presença, né? Então, olha o arrependimento. Um rei da nação mais poderosa Mais do mundo poderosa na época. Dizer que prefere perder tudo à presença de Compara hoje aí com um grande governante, né? Um grande presidente, alguém que tem uma influência no mundo, dizer isso. Sim. A gente colocou uma caixinha de pergunta no Instagram sobre o tema e a gente pediu para algumas pessoas perguntarem, né? Tá aqui as perguntas. Deixa eu pegar meu óculos aqui rapidinho. Eu queria, antes dessa pergunta, né, pra gente não sei se fizeram, né, mas a gente vinha conversando aqui antes, sobre a questão do músico, né, Tá. da músico cristão e tal. E eu falo com propriedade disso, que se você me perguntar se é pecado ou não, eu vou dizer que não. Na verdade, eu vou dizer depende, né, como advogado, né? Tem que dizer depende, porque depende do que você toca. Então, um exemplo, algumas coisas que eu tocava não eram cristãs, né? Não traziam princípios bíblicos, não traziam princípios cristãos. Sim. Então,
ao meu ver, eu comecei a filtrar, né, algumas músicas. Então, se você quer músico da noite, então, tente fazer isso, né? Filtrar o que é que você vem cantando, filtrar o que é que você vem tocando. Hoje eu trago pra minha profissão, porque às vezes a pessoa fala, acha que é só com a música que acontece isso. Mas não é, né? Não é porque a gente tem música que a gente é um ser especialzinho, né? De Deus que só, é só com vocês que não pode. Não é isso que eu quero dizer. Tenho amigos cristãos muito crentes, assim, levam os princípios da palavra e optam por não tocar certos estilos. Sim. Ou seja, se eu sou cristão e eu estou em cima de um palco falando sobre prostituição, falando sobre adultério, Senta no colinho do pai. Não sei o falando quê. sobre. Não, mas a gente brinca, mas falando sobre coisas. Então não estou sendo de verdade. Sim. Então, por exemplo, comigo. Aí, trazendo para minha profissão hoje em dia. É um princípio que eu levo para minha profissão também. Hoje eu tenho uma loja de produtos naturais. Por exemplo, o cliente chega lá, eu vou dizer a verdade. Ó, isso aqui é bom. Tava conversando aqui com a Juntos, né? Não provei ainda. O pessoal compra muito e dizem que dá resultado, mas eu não provei. Pelo que o pessoal diz, eu acredito que seja muito bom. Porque então Sim. é uma compra recorrente, né? Então, muita gente tá me elogiando. Tá pensando muito sincero. Lógico. Então... tá dizendo que é bom, né? Produto provou, testou. Ou seja, na minha profissão como advogado, eu lembro que quando eu abri o meu... Inclusive esse milhinho aqui de mostarda e mel. É bom. Esse é bom. Eu posso... Ele é bom. Eu lembro que eu tinha um escritório lá no centro aqui de Rio Largo. E aí eu abri o meu primeiro escritório e tal, chegou uma cliente assim. Na época eu trabalhava também com a área trabalhista. Hoje eu não pego mais, já tem uns anos que eu saí dessa área. E ela sentou, doutor, seguinte, trabalhava num lugar de telemarketing, que todo mundo sabe onde é. Ela tá ali no Bio ali. E fui demitida. E eu já aqui, já peguei o caderno, falando, tá certo, vamos lá. O que foi que aconteceu lá? Cadê a rescisão aí? Eu li a rescisão. Tá faltando alguma coisa da rescisão aqui pagar? Ela assim, não pagaram certinho. Certo. Aconteceu alguma coisa no ambiente de trabalho e tal? Não, mas não entendi. Não, doutor, veja alguma coisa pra retirar deles. Aí eu, não, peraí. Tirar deles? Como assim? Você não disse que pagaram certo? Aí ela ficou assim, pensando ela pra minha cara assim. Lembrei. Juro, elas assim, lembrei. Eles cobravam demais. Eles, como assim cobravam demais? Não era uma cobra excessiva, mas como era? Era tipo humilhante, assim, ela... Não sei, inventa alguma coisa aí, doutor. Aí eu disse, olha, deixa eu dizer pra você, eu não trabalho assim. Ela se levantou, ela, você é um advogado muito fraco. E saiu da sala e eu fiquei pensando assim, cara, inventar, mentir, assim. E aí quem é o meu cliente que for assistir já sabe, né? Uma das grandes coisas que eu prezo é pela verdade. Então, assim, um exemplo, por exemplo. Respeito quem atende a área criminal, eu não faço essa parte criminal. Porque eu sei que eu vou chegar em momentos que talvez eu seja forçado a mentir. Mas isso não aconteceu na área criminal, não. Eu poderia ser forçado a mentir na área trabalhista. Sim. Né? Poderia ser forçado, então, eu sempre falo para meus clientes, olha, não minta para mim na nossa conversa inicial, na nossa consultoria inicial. Porque eu não vou poder trabalhar com alguém que tá mentindo pra mim. Conta a verdade e eu vou lhe dizer se você tem o direito, se não tem. Não, ao serviço, né? E aí já aconteceu. De na audiência eu descobri. E assim, fiquei irado com a pessoa porque, olha, você não me disse isso. Então assim, talvez vamos perder porque você não me contou. Então, mas eu poderia... eu até brinco com a minha esposa, era pra eu ser bem rico, viu? Sendo que eu escolhi não trilhar esse caminho de mentir, né? Tem um amigo meu que é psicólogo. Aí às vezes eu vou contar algum problema pra ele. Aí eu digo, bicho, eu vou fazer um pix pra tu de R$ 1, porque aí eu garanto o sigilo. Profissão, né? Sigilo profissional. Deixa eu fazer umas perguntas aqui que alguns seguidores fizeram. Tem a Uli Giovana, que ela perguntou: o que significa se arrepender de verdade? Como saber se meu arrependimento é sincero? Arrependimento sincero. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento, né? Jesus nos ensina a nos arrepender, né? Ele quer que nós
temos uma postura de arrependimento, não de remorso. O arrependimento, ele gera frutos. Eu ia dizer o apóstolo João Batista, mas ele não foi apóstolo, não foi primo de Jesus. João Batista, né, aquele que preparou o caminho para Jesus, quando você vai ler o texto que ele está batizando, ele vai batizar o pessoal lá e as palavras dele eram confrontadoras, né? E você imagina, João Batista, o cara vestido com aquela roupa, né? Comendo gafanhoto, no meio do deserto. E dando discipulado na galera. E a galera ainda ia lá, e chegavam lá e eles diziam assim, olha, eu vou batizar vocês, mas eu preciso que vocês gerem frutos no arrependimento de vocês. Eu vou batizar vocês para que vocês se arrependam. Então as pessoas diziam assim, ó, eu me arrependo dos pecados. Aí, pronto, vamos batizar. E lá, e depois ele falava, gerem frutos de arrependimento. Ou seja, comprovem seu arrependimento. Um exemplo. E aí comigo, né? Vou falar do meu pecado. Eu tinha muito problema com bebida, de não saber o controle. Se você bebe em casa e você tem o controle, fique na sua paz, porque a Bíblia não proíbe o álcool, né? A bebida alcoólica proíbe a embriaguez. Ok, eu não tenho controle e talvez eu não conheça ninguém que tenha. Acho que eu conheço pouquíssimas pessoas, enfim. Então, se eu disse, eu me arrependo desse pecado de embriaguez e eu não quero mais isso, eu me arrependo desse pecado, aí eu vou ficar brincando. Aí eu vou ficar, não, mas olha só, eu vou tomar essa. Eu lembro que quando eu Pornografia, perfeito, né? Vou ficar olhando sites, vou ficar olhando Instagrams, vou ficar seguindo pessoas que geram um fruto de arrependimento de pornografia, ou masturbação, que seja. Chegar lá, se arrependeu, Jesus, Deus me perdoa, não quero mais essa vida, não quero mais olhar para pessoas com esse olhar imoral. E assim, pode ser até forte, né? Mas masturbação é um estupro. Exato. É um estupro. É bom que seja pesado mesmo, porque já gera um entendimento, porque é exatamente isso. O que é um estupro? É uma relação sexual sem consentimento da outra parte. E a outra parte não quer, você está obrigando. E a masturbação, a pessoa está querendo? É uma pessoa só, né? E Sim. pensando, como o pastor tá agora gosta de brincar, né? Ninguém se masturba olhando para uma parede. Ou seja, precisa gerar, né? Precisa gerar aquela historinha na cabeça, né? Ou seja, tá ali na rede social, ver uma foto, enfim. E como é que você demonstra arrependimento? Vou excluir essa aqui, A deixar de opçãozinha lá no seguir, Instagram de não tem interesse. silenciar, né? Não tem interesse ou silenciar, de porque conteúdo. com certeza você conhece alguém, né? Tem na sua lista aí de contatos na sua rede social, alguém que você sabe que é imoral. Posta coisas que... Então, silencia. Chega lá, silencia, né? Faz a limpa aí no seu Instagram. Jesus nos fala que se é a tua mão que te faz pecar, arranca a tua mão. Se é seus olhos que te fazem pecar, arranca seus olhos, porque é preferível que você chegue amputado, cego, que você não chegue nos céus. Lógico que você pode pensar, eita, que é muito radical. Sim. Seja radical com o pecado. Precisa dessa intensidade, dessa radicalidade. Acho que é o Douglas que fala pra ser radical com o pecado, porque senão o pecado vai ser radical com você. Deixa eu ler aqui mais uma pergunta. A gente separou 3 aqui, mas eu vou ler essa da Mariana. Eu sinto vergonha de falar com Deus depois de pecar de novo. Como vencer essa culpa? Primeiro reconhecendo como pai. Como pai. Gerando arrependimento, sente vergonha. E eu amo o texto do filho pródigo. Você vai ver o filho pródigo lá, pede a herança do seu pai, né? É uma das parábolas que eu mais gosto. Exato. Ele vai lá, pede a herança que, na verdade, o pessoal acha que o pecado dele foi lá em ter gastado todo o dinheiro com prostituição, com bebida e tal. Mas, na verdade, o pecado dele se iniciou no momento que ele pediu a herança. Porque o que é a herança? É quando o pai morre, né? Ou seja, não existe herança de quem é vivo. De quem é vivo. Você não pode dizer,
Ah, meu pai tem muito dinheiro, sou herdeiro. Não, você não é nada. Você pode morrer. Tá vivo, né? Seu pai tá vivo. Então, o que acontece? Ele tava dizendo pro seu pai, pro pai dele, eu prefiro que o senhor morra, eu quero dinheiro. O texto não podia dizer assim, pai, dá uma grana aí que eu vou... O texto fala que ele pediu herança. Me dá minha parte da herança. Ele recebe a parte da herança. Pai triste, ou seja, o que é que ele tava dizendo pro pai dele? Eu quero o dinheiro do senhor, eu quero que o senhor morra. Tô nem aí, vou embora. Ele pega, vai embora, vai aquela vida. E quando existe uma frase do texto que eu acho maravilhosa, o versículo que diz assim, caindo em si. Eu chamo esse texto do agir do Espírito Santo, né? Sim. Caindo em si, ou seja, ele estava vivendo uma vida ali e ele tá desejando comer a lavagem dos porcos e o texto fala, e ele caiu em si. Ele, "Ah, eu vou voltar para casa do meu pai. Lembrou da casa do pai dele. E eu vou pedir só para ser um escravo, porque os escravos lá são tratados com dignidade. Ou seja, imagine como o filho era tratado, né? Se o escravo era tratado bem, com dignidade, imagina o filho. E aí ele chega com muita vergonha, né? Envergonhado, diz, não, vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu quero que o senhor me aceite pelo menos como seu escravo. Ou seja, ele pecou, errou com o pai. E aí quando ele chega lá na casa do pai, e aí no primeiro encontro dele com o pai já chega pra ele e diz assim, cadê o dinheiro? O que é que você fez com o dinheiro? Ah, agora você vive isso tudo e vem voltar? É isso que o pai faz? O pai quer Nem nem aquela saber. música secular do Camaro Amarelo. Agora você vem. O pai não pergunta nada. Não pergunta por onde você andou. Não pergunta o que é que você fez. Não pergunta, cadê o dinheiro? O que é que o pai faz? Rápido, meu filho voltou pra casa. Matem o melhor gado. Matem o melhor. Boi, né? Matem o melhor Sim. boi. O mais gordo que tiver aí pode matar. Tragam vestes novas e o texto fala sobre tragam as melhores vestes. Tragam sandálias. As vestes representavam a autoridade, né? A unção da casa. E tragam um anel que representava a identidade da família. Ou seja, ele não se sentia mais digno, não se sentia mais filho. Porque nos anéis, né, eram colocados os brasões da família, né, o símbolo da família e tal. Tragam um anel de volta. Ou seja, o pai não vai o confrontar nesse sentido. O pai o recebe. Por quê? Ele caiu em si, ele se arrependeu. Então, nessa pergunta dela aí é você começar a tratar Deus como o pai que ele é. O pai que ele é. Dizer, Deus, ou você acha que ele não sabe que você pecou? Deus, me arrependo. Me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a superar esse pecado de estimação, que seja, né? A vencer isso. Me mostra, né? Onde é que eu tô errando. Qual é o início, né? O pecado, ele não é por acaso, né? Ele tem um início. Ele se inicia. Por exemplo, um adúltero, um homem casado que vai adulterar, ele não abre a porta de casa e tem uma mulher seminua na porta. Oi, boa noite, vamos ter uma noite hoje? Não, não é assim. Não é assim. O que é que começa? Mensagenzinha ali. Uma mensagem, uma curtida, começar a seguir. Começar a seguir, começar... Eu lembro que teve um episódio que chegou uma pessoa no meu Instagram lá, mandou direct, não seguia também, não. A pessoa não me seguia também, mandou uma mensagem. Paz do Senhor, irmão, boa noite e tal. Eu vi que vai ter congresso de mulheres. E aí eu vi que você é da Betel e eu queria saber de você essas questões, né? Inscrição e tal, valor. Você poderia conversar comigo, me explicar melhor? Aí eu disse, Pai do Senhor, minha irmã, faça o seguinte, conversa aqui com a minha esposa que ela tem todas as informações. Mandei o número da minha esposa. Essa mulher me respondeu. Não, e nem falou com a E nem esposa. falou com... Mas se eu fosse assim... Lógico, meu irmão. O que é que você precisa? Fala comigo no WhatsApp. Olha e tal, tudo isso. Ou seja, estaria dando uma brecha, né? Eu estaria brincando com isso. Ou seja, o pecado começou assim, do adultério, né? Do homem casado. Oi, tudo bom e tal? Ah, você vai? Vou na igreja e tal. Ah, tudo bom, vou estar lá para te receber. Oi, tudo bom, seja bem-vindo e tal. Depois já evolui para... Ou seja, no dia mal, tem lá. Ela
aquela curtida, tem aquela foto, tem aquela pessoa que eu comecei a desenvolver um relacionamento e acaba caindo. Ou seja, foi do nada? Não. Foi. Então imagina ainda, Lulinha, o adultério do homem casado que vai. Vamos descer bem o nível, né? Vai lá, contrata uma prostituta, paga um preço, leva a prostituta para um lugar, pra noite, para um motel. Ou seja, isso aí foi por acaso? Não. Tem uma programação, irmão. O cara tomou banho, saiu de casa, pegou o carro, abasteceu o carro, viu o lugar. E em cada momento desse ele poderia desistir, não poderia? Cara, não vou fazer isso não, esposa. Vou fazer isso com a minha casa, com meus filhos, não. Isso é importante você falar, porque pode acontecer também do cara. O que é que eu queria falar, meu Deus? Tá fugiu da mente aqui. E você. O pecar. Porque a Bíblia fala que se você desejar, você já pecou, né? Porém, Jesus, ele elevou, né? ele levou, né? Porém, tipo, pode acontecer o caso de você até pensar, mas você não fazer. Isso é o mais correto, né? Sim. Jesus, ele já eleva para esse desejo, né? Porque Jesus fala assim, né? Quando alguns perguntam, você quer abolir a lei? Ele diz, não, eu vim cumprir. E aí, o mandamento é, não adulterarás, né? Não que eu Não desejarás amar. Não desejar, não adulterarás, né? Não desejar a mulher do próximo. E aí Jesus fala, não, não é adulterar, não. Quando você pensar, você já tá adulterando. Elevar ou não é o nível? Elevar ou não é o padrão? Não, não é você chegar e praticar o ato, não. É você pensar. Ou seja, mas para você pensar, você tem que gerar histórias, tem que gerar pensar, né? Sim. Tem que estar. A gente tava brincando naquele dia lá em casa, né? Se tá com desejo de pecar, meu irmão, toma um banho, senta, bota um louvor e bota a Bíblia e lê um salmo. Se esse Não desejo passar. do inferno não passar, do pecado, meu irmão, aí você liga que a gente vai marcar um exorcismo. Eu falo muito pros meus discípulos, né? Graças a Deus, muitos deles têm liberdade de falar comigo, né? Pastor, eu caí, pequei nessa área, ore por mim. Eu vi vários que já conversaram comigo sobre nesse sentido. E eu gosto muito, né? Poxa, que bom que ele tem essa abertura, né? De chegar pra mim, não, vamos orar, vou acompanhar e tal. Mas eu sempre digo pra eles, quando você estiver sendo tentado, ligue pra mim. Quando começar a tentação, tô fraco. Olha, hoje eu pensei nisso. Ligue pra mim pra gente conversar. Vá lá em casa, eu vou marcar na igreja e tal. Eu vou aí. Ligue pra mim antes, porque fica... Deixa eu dizer assim, fica mais fácil o meu trabalho, né? Só não caio ainda, eu consigo conversar, levar uma palavra e tal. Se ocupa com a sua mente, né? Cara, se tô em tal lugar, tô em casa, tô pensando, eu vou sair de casa, eu vou pra outro lugar. Vou procurar outro lugar. Então, tem mecanismos de fuga. Né? Tem mecanismos pra isso. Pessoal, o papo tá muito bom. Eu queria continuar aqui, mas eu quero falar com você que tá assistindo. O espaço que a gente tá aqui é alugado. Inclusive, é por isso que a gente pede. É por isso que a gente. Tá, desculpa, a câmera. Quero falar com você. O espaço que a gente tá aqui é alugado. Se você tá gostando da mensagem que a gente tá levando até você e você quer ser um apoiador, quer ser um patrocinador, empresa ou pessoa física e abençoar outras pessoas através da mensagem que vai se expandir, procura a gente no Instagram. Lá a gente conversa abertamente sobre qualquer coisa. O Instagram é ChamadosCast. E quero agradecer a audiência. E é isso. Agradecer, foi muito massa, Cris. Agradeço. É uma honra pra mim, uma honra pra mim. Amém. E é isso.